Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque eu creio que o assunto que vamos tratar é do interesse de todos. O tema da nossa reflexão é o sinal do fim no mundo religioso. Meus amigos, as pesquisas nos revelam que há no mundo aproximadamente 30 mil religiões, e isso só dentro do ramo do cristianismo. E a pergunta que normalmente as pessoas fazem é a seguinte: como saber qual é a igreja que tem a verdade diante de tantas igrejas? A resposta para esta pergunta está na Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos fala da existência da Igreja de Deus na Terra nos últimos dias. E através da Bíblia, Deus nos dá uma dica de como descobrir ou conhecer a sua Igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18, está escrito que o fundador da Igreja cristã é o Senhor Jesus Cristo. E na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, Paulo revela um detalhe muito importante que nos ajuda a reconhecermos a Igreja de Deus nos últimos dias, dentre as inúmeras igrejas que existem. E eu quero ler com vocês o que Paulo disse a Timóteo. Está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 15, que diz assim: se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Notem, meus amigos, que aqui Paulo está falando da Igreja de Deus, que a Igreja de Deus, ela prega a verdade e vive a verdade que prega. Não foi por acaso que Jesus disse o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o verso 11 e 24. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E em Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nesses versículos, Jesus nos disse que nos últimos dias surgiriam no mundo falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, e por que não dizer falsas igrejas? Porque onde existe um falso profeta, existe também uma falsa igreja. Você não concorda comigo? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, Jesus também disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meus amigos, diante desse alerta que Jesus nos faz nesses versículos, nós precisamos estar sempre atentos para não sermos iludidos e nem sermos enganados. De acordo com a palavra de Deus, Satanás é o responsável por criar essa confusão no mundo religioso. E ele faz isso com o objetivo de enganar as pessoas e fazer com que as pessoas não conheçam toda a verdade. Ele faz isso para que as pessoas não adorem o verdadeiro Deus. Existe um ditado que diz: se existe uma moeda falsa, é porque existe a moeda verdadeira. E eu pergunto para vocês, o que veio a existir primeiro? O verdadeiro ou o falso? É claro que o que veio primeiro é o verdadeiro. Agora então pense comigo. Se primeiro foi estabelecida a Igreja de Deus,
Então, a igreja que veio depois é uma igreja falsa. E como eu já disse para vocês, a intenção do inimigo ao criar igrejas falsas é para confundir as pessoas e impedir que as pessoas conheçam toda a verdade. E antes de terminar, eu quero dizer para vocês o que o apóstolo Paulo disse antes de morrer. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele avisou os líderes religiosos da sua época sobre o perigo que ocorreria no futuro na igreja. E esse aviso de Paulo está escrito no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo disse assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E de fato, meus amigos, como Paulo previu, aconteceu na igreja de Deus. Depois da morte dos apóstolos, os líderes da igreja aceitaram doutrinas pagãs, doutrinas falsas, e introduziram na igreja também a adoração de ídolos, a adoração de imagens. E como está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E infelizmente é isso o que está acontecendo nos nossos dias. E ainda eu quero ler para vocês o que Deus nos diz na terceira carta de João. Essa carta não tem capítulos, é só versículos. O verso 4 diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Meu amigo e minha amiga, você está dando para Deus esta alegria andando na verdade? Você está andando na verdade? Você deseja andar sempre na verdade até que Jesus venha buscar a sua igreja? Eu quero andar na verdade até o fim da minha vida, até que Jesus venha nos buscar. E se esse é o desejo também do seu coração, permanecer na verdade até o fim, então ore comigo agora. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra e descobrir nela toda a verdade. Pai querido, nos ajude nesses últimos dias a permanecermos firmes ao Teu lado. Nos ajude, Senhor, a desviarmos de tudo aquilo que é contra a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a andar na verdade, porque esta é a Tua alegria. Dá-nos o Espírito Santo para transformar a nossa vida, para nos conduzir sempre no caminho da salvação. Nós sabemos que nos últimos dias, conforme Jesus disse, apareceriam muitos falsos mestres, falsos profetas, para enganar as pessoas, para que não sejam salvos. Por favor, abra os nossos olhos para compreendermos toda a verdade que nos liberta. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém.